Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero dar fazer um pequeno alerta, na verdade. Primeiramente, muito obrigado pelos 28 inscritos. Se vocês quiserem compartilhar algum conteúdo deste canal, fiquem à vontade. Se vocês quiserem dar um like, né, dar uma curtida, um joinha, né, como eu falo, fique à vontade, tá? E muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de fazer um pequeno alerta relacionado aos conteúdos de cultura pop que aparecem na internet, né? Que vocês veem na internet. Não só os conteúdos nerd, tá? Os de música, de literatura e essas coisas todas, eu peço que vocês tomem cuidado, porque notícias, ensaios, essas coisas todas, tem um pequeno defeito dentro desses conteúdos, que é o lance deles serem pautados pelo que aparece no na gringa, entende? E nesse processo você não tem um cuidado de localizar esses conteúdos para o, o Brasil, né? Digamos assim. Eu vou falar especificamente do YouTube, né? E especificamente de um nicho nerd, né? Nicho nerd não, melhor dizendo. De um nicho de música, tá? E que dentro desse nicho a pessoa estava abordando a questão do racismo no K-pop. Eu vou dar esse exemplo, mas isso acontece em todos os lugares, todos os tipos de conteúdo que você vê relacionado à cultura pop. Que é o lance de quando ela trouxe a questão racial do. Em todos e a maioria, né? Melhor dizendo. A maioria expressiva dos lugares. Quando essa pessoa desse canal trouxe esse conteúdo, né? Falando sobre o racismo no K-pop, ela. Como é que eu posso dizer? Ela veio com um discurso, né, com um discurso de alerta, etc., muito contaminado com as dores dos negros norte-americanos, né? Falando como se aquilo fosse um problema gigantesco, né? Como os americanos falam, relacionados aos sul-coreanos, como se o problema fosse os sul-coreanos, né? E qual é a questão nessa análise, né? Nessas dores que aponta o outro enquanto problema, né? É que, se você prestar atenção, tem algo de muito errado no fato de existir racismo na Coreia do Sul, né? Porque se você lembra do livro de história, você percebe que o tráfico transatlântico de pessoas de África aconteceu no Atlântico. O tráfego que acontece ali na no outro lado do oceano, né, naquela área ali onde tem o continente africano, ele é feito para a Europa. Não chegou nem a tocar na Rússia direito, né? Então como que chegou lá na Coreia do Sul? Entendeu? Olha só. Se você prestar atenção, o racismo que se expressa na Coreia do Sul tem um caráter muito específico, não é mesmo? Que caráter é esse? Ele tem a face da cultura negra norte-americana. Então isso não está relacionado diretamente com a África do Sul, né? Ou com a África, melhor dizendo. A África do Sul é só um país lá, mas assim, não está relacionado diretamente com o continente africano, não é mesmo? Está relacionado com uma outra questão que diz respeito a uma cultura norte-americana, né? Que diz respeito ao estado, ao país Estados Unidos das Américas, né? Então aí que tá, como é que a gente junta esses dois pontos? Quem pode ter levado racismo para um país que não teve escravidão?
nesse contexto? Estados Unidos, né? Meus parabéns, você acertou! Entendeu? Como é que os norte-americanos estão culpando? Por que os norte-americanos estão culpando os sul-coreanos de praticarem racismo, sendo que foram eles que levaram o racismo para lá? Vocês estão entendendo? É porque eles não se enxergam. Os norte-americanos acham que o mundo é o teu umbigo. Entendeu? Então eles não se enxergam. E os negros norte-americanos têm esse problema de saúde também. Eles não veem a gente enquanto negro, galera. A gente que é brasileiro, entendeu? Não vê a gente enquanto negro para os padrões deles, entendeu? A gente é latino, tá? Entendeu? Eles não se enxergam. Vamos lembrar disso? Não tome as dores dessa galera. Ai, ai. Por favor. Seja solidário, mas não seja babaca. Vocês estão sendo babacas, galera. Quando vocês mastigam e engolem esse conteúdo sem degustar ele, né? Vocês estão sendo babacas. Isso é muito comum da galera explorar aqui. Isso é muito comum da galera de São Paulo, tá bom? Eles acham que o mundo é seu umbigo também. Ele acha que o Brasil é o seu umbigo. Ai, ai. E eles são muito babacas, não é mesmo? Mas assim, volta. Porque eles não se enxergam, é esse lance, entendeu? Vamos nos enxergar, galera. Você tá no ponto? É tipo isso, tá? O perigo dos conteúdos de cultura pop é esse lance, que eles mastigam, engolem esses conteúdos sem entender de onde isso tá vindo, sem localizá-lo, entendeu? Isso acontece muito nos conteúdos de internet relacionados à cultura pop. E eu peço que vocês tenham cuidado ao analisar esses conteúdos, né? Isso acontece tanto que você vê uma diferença gritante entre os conteúdos ditos de cultura pop gringa, né, e os conteúdos de cultura pop brasileira, né? Parece que eles não se colam, né? Sendo que está falando sobre sendo que são as mesmas pessoas falando, entendeu? É como se a pessoa tivesse crise de identidade, como se a revista, o canal e etc. tivessem crise de identidade. Porque é isso mesmo. O brasileiro que consome esses conteúdos, o brasileiro que consome esses conteúdos e tal, ele tem crise de identidade. Ele não consegue juntar os dois elementos e fazer o Megazord que vai te localizar. Eles não conseguem, eles têm muita dificuldade de fazer isso, entendeu? De fazer esse Megazord que eu fiz, por exemplo, usando esse exemplo do racismo na Coreia do Sul, para entender que a gente está comendo pipoca nesse processo, porque isso não tem nada a ver com a gente. Isso respinga na gente, né? Por quê? Porque a gente recebe, né, filme, série, música da Coreia do Sul, sabe? A gente recebe isso. O máximo que o pessoal vai ter desse contato com essa realidade é na bolinha de São Paulo, é no Bom Retiro, entendeu? Porque de resto, gente, os únicos coreanos que eu vi foi os coreanos que veio para não lembro se era estalagem, um negócio aqui que ia fazer aqui da minha região. E não deu certo porque política estragou tudo, né? O pessoal da Lava Jato, essas coisas assim, estragou tudo. E eles vieram, do mesmo jeito que eles vieram, eles foram embora, né? Os coreanos aqui que fumavam legal. A cada uma hora um maço de cigarro ia embora. Enfim, continuando. Tá entendendo? A gente não tem essa relação.
tá? A gente, enquanto brasileiro, não tem essa relação. O máximo desse tipo de relação que a gente vai ter é na bolha do Bom Retiro, lá em São Paulo. E acabou. Cadê os coreanos? Não tem, não tem. Entendeu? Como é que eu posso dizer? É pouquíssima gente, é pouquíssimo imigrante. E eles estão muitas vezes relacionados ao comércio, né? Tem o pessoal da guerra, né? O pessoal que veio para cá muito tempo atrás, mas tem o pessoal do comércio e acabou, né? O pessoal da guerra já se misturou, já Brasil, os nossos descendentes quando vão para a Ásia se fodem legal, não é mesmo? É isso. O máximo é isso. Os nossos, entendeu? Os nossos. É isso, entendeu? Ai, ai. Mas aí, vocês estão percebendo? Olha quem está atrapalhando o desenvolvimento dos nossos, o florescer dos nossos. Vocês estão sacando? São Paulo. Olhem para São Paulo. Olha como São Paulo trata os nossos. Tá entendendo? Esse é o ponto. Ai, ai. Eu me passei aqui um pouco, tá, pessoal? Mas assim, desculpa. Eu me passei, tá, galera? Mas assim, voltando. É por isso que eu peço para vocês tomarem cuidado com os conteúdos de cultura pop na internet, porque eles vêm de São Paulo, tá? Eles vêm desses eixos aí, sul, sudeste, centro-oeste, até muito pouco, mais sul, sudeste, tá certo? E eles têm todos os males, todos os cacuetes que eles mastigam do gringo, entendeu? A xenofobia, o racismo, eles têm tudo isso, entendeu? Então eles cospem isso nos conteúdos. E por isso que os conteúdos de cultura pop nunca conseguem se amalgamar, né? Se unir, se fundir com os conteúdos de cultura brasileira, entendeu? Porque as pessoas não conseguem se localizar nos conteúdos de cultura pop gringo para fazer essa conversa, esse diálogo com a cultura brasileira. E aí parece que as pessoas têm um problema de dupla personalidade. As pessoas dentro do nicho de cultura pop têm esse problema de dupla personalidade, né? Porque você converte todo o conteúdo. É como se você tivesse espaço para falar de cultura pop gringa, né? Que você fala como se fosse algo universal. E aí o espaço que você deixa para cultura pop brasileira, você fica colocando você, entendeu? As pessoas ficam se colocando como se ela fosse a cultura brasileira. Não, são os nossos, né? Não a gente, são os nossos. Quando vocês falam de cultura brasileira, fala dos nossos, né? Dos nossos irmãos, entendeu? Não da gente. Não se coloque em cima para você dizer que é Brasil. Não é isso. Somos nós. Nós somos Brasil. Você é de São Paulo, né? Você do Rio de Janeiro, de uma cidade específica, entendeu? Quando você encontra com outro, aí somos brasileiros. É isso, tá, pessoal? Aí somos brasileiros, porque somos irmãos. Somos mulheres apaixonadas. Desculpa. Tô me passando. É isso, tá, pessoal? Esse tem que ser o diálogo, não. Porque se você prestar atenção, quando as pessoas vão falar de cultura brasileira, elas têm um gosto, né? Um gozo de ficar falando de si mesmo. Sendo que isso não é Brasil. Isso é você. Brasil somos nós. Fala sobre nós, né? Nossos irmãos.
tá? Nossos irmãos imigrantes, nossos irmãos descendentes de escravizados, nossos indígenas, entendeu? Nossos, eu não vou falar os outros termos, não, porque o pessoal fica com problemática com essas coisas, mas assim, nossos mestiços, né? Nossos, entendeu? Nós, não eu, nós, entendeu? É isso. Descendente de imigrante, melhor dizendo. Imigrante também, tá? Mas assim, nós, não eu, tá? Não fique com esse cacuete de São Paulo, de São Paulo. Esse negócio de ficar mastigando, de ficar engolindo sem degustar, tá? O conteúdo gringo, certo? Um, desculpa, eu me passei, pessoal, mas era isso. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o conteúdo de cultura pop na internet.